tem que ter cuidado, Fael, para onde você vai, se você conhece as pessoas, né? Não é em qualquer lugar que a gente pode entrar e falar, aqui eles vão tirar as minhas urucas da minha vida. Não, não é. O pessoal fala até, mas qualquer lugar tem energia ruim. Tem, mas lá é diferente, né? É outro tipo de energia muito mais densa, tá? As pessoas ficam mais promíscuas, entendeu? Então, tem tudo quanto é tipo de coisas, de energias que não são legais. Se a pessoa sabe e tá lá e gosta, e tudo bem, é só ter consciência de que tem que ter uma limpeza depois, né? Eu recomendo evitar. Mas é claro, cada um é cada um, então, já que vai, faça um resguardo aí e faça uma proteção para não vir com um monte de uruca, né, do local que a gente foi lá e se divertiu. Às vezes você fica com uma pessoa diferente, também pega a energia daquela pessoa, então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, todos já estiverem em ambientes que possivelmente vão roubar energia, vão ter uma predisposição de ter uma confusão. Se você pudesse falar para as pessoas, olha, um complemento, não é que a pessoa nunca pode ir, mas evitar. O que ela pode evitar para ter um resguardo nesse sentido. Podcast Filhos do Todo no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast aqui. Já escreve nos comentários de que cidade que você está acompanhando. Já deixa o teu like no começo, é super importante esse protocolo porque você está trazendo uma energia positiva, está vibrando, está participando aqui da egrégora que está sintonizada com o episódio de hoje. Então, também pense em pessoas que poderiam se agradar em receber um episódio como esse, um tema como esse. Você está com a sua atenção voltada para cá, outras pessoas também podem estar. Então, encaminha lá para 10, 20 pessoas, para os seus grupos, e assim quem receber vai saber que você quer ver bem. Então, recebeu de alguém? Essa pessoa quer te ver bem. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre esse universo da espiritualidade, sobre a terapia de vidas passadas, sobre uma pluralidade de assuntos interessantes para você que muitas vezes tem dúvidas e gostaria de ter um conhecimento maior sobre o assunto. Estamos recebendo novamente Thaís Joia, seja muito bem-vinda. Obrigada novamente pelo convite, super feliz de estar aqui de novo, muitas coisas para falar, né? E por isso que a gente volta, e muitas novidades toda hora aí para que a gente possa ajudar as pessoas, na verdade, né? A descobrir esse mundo, a outra dimensão, o que tem atrás disso tudo. A espiritualidade, né? As pessoas elas têm medo da espiritualidade, curiosidade e também, muitas vezes, incredulidade, né? Porque eu vejo assim, quem tem sensibilidade já não duvida. Sim. Quem não tem sensibilidade, duvida, mas tem medo. Esse que é o ponto, né? E a pessoa que se diz totalmente cética, não acredita em nada, também tem medo. Se apertar, tem medo. E todos têm o inexplicável na vida, todos têm alguma história que busca uma explicação, algum sentimento, alguma situação desagradável. Tirando a questão do ser humano em si, das próprias fragilidades do ser humano, da própria mente, da própria trajetória, nós temos a questão dos espíritos, que também interferem, como está lá no livro dos espíritos, muito mais do que possamos compreender, que nós possamos imaginar na vida das pessoas. Muita gente deve perguntar isso para você. Não tenho sensibilidade, estou sentindo algumas coisas estranhas na minha vida, está tudo dando errado. Como é que eu posso identificar a presença de espíritos mal intencionados na minha trajetória? E que tipo de situação faz essa pessoa conseguir um livramento, né? Que tipo de prática, que tipo de comportamento que a pessoa pode ter? Tá. Muita gente me pergunta, me procuram, mas na verdade a maioria das pessoas que nunca viram nada, mas sabe que existe alguma coisa porque a vida começa a mudar, né? Então, é claro que a gente pode falar que tudo começa pela energia. Quando você está com uma energia boa, nada de ruim vai te acontecer, porque você cria uma casca aqui, né, de proteção. Mas quando você está com energia ruim, o que acontece? Entram os negativos.
E aí começam a acontecer as coisas na tua vida. Então, o que eu falo muito, além da terapia, eu peço para as pessoas, tem que orar, gente. É orar e vigiar, né? Tem que orar, porque é claro que às vezes não é o 100% que ajuda, mas melhora muito a energia da pessoa, né? Então, você tá lá orando, tendo fé, né? Você se conecta com todo, né? Com Deus, eles não gostam. Então, eles acabam caindo fora, né? Outra coisa, tem algumas práticas que eu já até falei aqui do Merkaba ou Merkaba, que a gente usa como proteção, cria um escudo de proteção que a gente chega a ficar invisível, né, para os obsessores, né, parceiros de afinidade. Então eles acabam não enxergando a gente, então não vão chegar, né, na gente. E outra coisa é estudar e entender, porque muita gente que me procura, a pessoa às vezes não estuda, não entende direito, e fala, pô, tá acontecendo isso comigo, mas eu tenho um azar, que azar é esse? Às vezes não é azar. Às vezes são obsessores e espíritos que estão lá por conta da energia daquela pessoa, né? Por exemplo, quando eu faço de ambiente, tem muita gente que fala, mas eu tô sentindo que a minha casa tá diferente, tá tudo dando errado aqui dentro. Quando eu faço de ambiente, a gente descobre isso. Por quê? Sempre tem portais abertos, tá? E também a energia daquele terreno lá, né? Como eu já falei também algumas vezes que eu vim aqui. Tem a energia daquele terreno. Então, quantas pessoas estão lá mortas e nem sabem que morreram? Quantas pessoas estão lá que, às vezes, compraram o terreno há muito tempo atrás, morreram, só que eles acham que é materialista, né? Acham que aquele terreno é deles e eles não vão sair de lá. Então, a egrégora pega essas entidades, encaminha para o hospital de cura e a energia fica boa. Mas a pessoa também tem que estar equalizada com a energia. Eu falo para todo mundo, gente, não adianta fazer uma terapia e não limpar o seu campo energético e você não continuar, né? Então, tem que ter, a gente tem que entender que a nossa energia, a gente é o que a gente pensa. Então, tudo que acontece na nossa vida é por conta da energia, tudo é energia. Então, se você está com energia ruim, claro que você vai atrair coisas ruins. Se você está com energia boa, tudo vai fluir na tua vida. Então, é um cuidado que tem que ter de todos os lados. Não só uma limpeza energética, mas você tem que estar limpo, porque a mudança vem de dentro de você. É de dentro para fora. Tá? Os casos de espíritos muitas vezes presos em ambientes, às vezes as pessoas elas falam, não, ele está dentro do meu armário, ele está dentro do... Ele se esconde ali na parede e tudo mais. E a pessoa, às vezes, vai com essa questão. Sim. Porque ouviu em algum lugar que tem isso. E é uma coisa que eu penso aqui pra gente refletir. O fato de não ter e a pessoa ficar insistindo tanto que tem, pode aproximar algum espírito desse tipo, né? Sim. Às vezes a pessoa acha que ela teve um sonho lúcido, ela teve uma projeção astral. Aconteceu já, até com o Leandro. Vou citar o Leandro de novo aqui. Leandrão, tá sempre aqui nos bastidores. É bom que ele tem experiências e aí a gente também pode usar. E quando ele uma vez ele saiu do corpo, ele fez uma projeção astral e eu não tinha feito ainda a limpeza de ambiente na minha casa, porque eu nem fazia terapia. E aí ele falou que foi um ambiente estranho, estava escuro o ambiente, só que ele viu um espírito em cima do guarda-roupa. E ele achou estranho aquilo, isso na projeção astral. Só que a gente já estava sentindo dentro de casa que tinha uma energia estranha. E aí, nesse dia, ele entendeu que estava lá e a energia era no quarto. Então, estava lá esse espírito em cima do guarda-roupa, era como se fosse uma criança com medo, estava encolhido, e ele olhou para essa criança, mas ele viu que a pessoa, né, a entidade estava com medo, mas a entidade também estava perdida. E aí, depois de um tempo que vim fazer todas as terapias, tudo, eu fiz a limpeza lá no meu apartamento, e aí nós fechamos os portais. E essa entidade, ela passava por um desses portais, só que não sabia que estava lá. Ela estava se assustando com a gente. Como se tem aqueles filmes outros, é mais ou menos aquilo. A entidade que estava se assustando com a gente, porque estava perdida, não sabia que tinha morrido,
mas aí a egrégora pegou a entidade e encaminhou para o hospital de cura. Então, os portais foram fechados e a energia, nossa, mudou totalmente. Nunca mais, em nenhuma projeção que ele teve, ele viu nada. Então, você vê que eu faço em casa e ainda ele dá um aval para mim, né? Que tá tudo certo. Mas é interessante, porque às vezes a entidade não sabe o que está fazendo lá, né? Não sabe que morreu, ou está lá assustada porque está sozinha, não pediu ajuda, ou a pessoa não estuda e não sabe que tem que pedir essa ajuda, né? Então a pessoa às vezes não consegue ver a luz. E aí, depois de toda essa limpeza, além de limpar, claro, o ambiente, a gente ajuda as entidades a irem para outra dimensão, mas com a ajuda do mentor deles. Então eles vão estudar, vão caminhar na vida aí, na vida dimensional deles. Esses exemplos de casos reais aí, né? Que nem você colocou o exemplo do Leandro. Tem outros exemplos também, né? Assim, a gente pode colocar alguns aqui, tipo, encarnado, às vezes, tá prejudicando o encarnado. Tá num processo de obsessão também, né? E já procuraram você para esse tipo de coisa? E se tiver algum exemplo também, de uma obsessão de encarnado para encarnado, duas pessoas que estão ali no mesmo dia, no mesmo espaço, no mesmo trabalho, ou casados, ou, né? O desencarnado para o encarnado, que normalmente é comum, e o encarnado para o desencarnado, né? A simbiose é ao contrário. Contrário, né? Então, assim, e às vezes as pessoas não acreditam. Como é que vai obsediar um desencarnado, né? É só o fato de você não perdoar uma pessoa que desencarnou já tá ali, né? Exatamente. São várias solicitações diferentes assim mesmo. Às vezes, quando é do encarnado para o encarnado, geralmente as duas pessoas envolvidas têm obsessores, têm parceiros de afinidade, que por conta de coisas de outras vidas que eles fizeram entre si, eles começam um a magoar o outro, vamos dizer assim. E aí a gente vai descobrir no fundo que tem pacto feito, né? Então tem pacto de juras de amor. Então às vezes não era para vir nessa vida de novo, que aconteceu muita coisa nas outras vidas, e aí a pessoa tá junto de novo aqui e não dá match os dois, não tem jeito. E aí fica a parte de obsessor de um, de obsessor de outro, e os dois começam a entrar naquela briga e não tem jeito. Tem que fazer o quê? O divórcio energético. Porque o divórcio energético, Fael, não é para as pessoas se separarem, é para a gente limpar a energia dos dois desse divórcio energético e a pessoa ficar limpa para decidir se quer ficar ou não com a outra pessoa, né? Às vezes, várias vezes que eu fiz o divórcio energético, as pessoas voltaram, né? Ficar juntas e tá tudo bem, porque voltou por amor e não voltou por alguma amarração que fez em alguma outra vida, né? Eles estão conscientes espiritualmente, vamos dizer assim, né? Agora, o de espírito, né? O de entidades para as pessoas aqui encarnadas, tem muito. É o que mais encontro, né? Em todas as terapias que eu faço. Então, de repente, essa coisa de não perdoar, vamos falar de perdão aqui, acontece muito. Por exemplo, eu tenho um caso que tem uma cliente que o filho dela morreu com 22 anos. Só que o filho dela tinha alguns problemas, tal, e tentou matá-la em vida 3 vezes. E o menino faleceu. Só que ela descobriu que o menino, ele tá sugando a energia dela aqui nesta vida. Por quê? Porque ele acha que ele morreu e a culpa foi da mãe. Então, ele tem coisas para tratar desde lá de outras vidas, que veio nessa vida, não conseguiu, né, entender tudo isso, não conseguiu perdoar. Ele acabou indo para outra dimensão e levou essa raiva com ele. E acha que a mãe que é culpada dele estar lá. Então ele está passando frio, ele está passando fome, ele tem todos os sentimentos que ele tinha aqui. E a mãe não sabe mais o que fazer, está desesperada, por quê? Ela fala, o que eu posso fazer se ele está na outra dimensão e nem o mentor dele, ele não quer ajuda, o mentor já foi lá, ele não quer. O que eu posso fazer? E aí a gente vai começar o tratamento dela agora, porque enquanto não tiver o perdão, isso vai acontecer. Então, o que acontecia? O filho dela estava, né, aqui tentando sugar toda a energia dela, né? Como eu falei, ele estava com raiva, ele foi para outra dimensão com raiva, e a
a gente continua assim, a gente não muda quando a gente vai para outra dimensão. Por isso que é importante estudar. E aí ela não está sabendo o que faz, porque ela sabe que o filho dela está lá com ela, tá achando que a culpa da morte dele foi dela, tá com a raiva que não é dessa vida nem de outra, são de várias vidas que eles não conseguiram ter o perdão, porque o perdão liberta tudo. E aí a gente vai ter que tratar ele lá na outra dimensão e ela aqui. E tem muitos casos, tá, Rafael, que às vezes até de pessoas que pedem para tratar pessoas que já foram para outra dimensão, que recebem recados em sonho, que tá precisando de ajuda, a gente faz a terapia, né, dessas pessoas. Tem um caso legal também para contar, que é a pessoa era alcoólatra, e aí um parente viu num sonho que ele estava precisando de ajuda. Por quê? Quando ele passou para outra dimensão, ele estava alcoólatra, então ele foi alcoólatra. Aonde que ele está lá? Ele está vendendo, né, vendendo não, servindo bebidas alcoólicas para as outras pessoas lá no umbral. Então, a pessoa ela vai com a mesma consciência. Ela entende que eu sou alcoólatra, então eu continuo alcoólatra, né? Só que ele não aguentava mais. Isso faz mais de 15, 20 anos que ele foi para outra dimensão. E como ele não aguentava mais, ele estava pedindo ajuda. Quando você vai para outra dimensão e se acopla com uma turma, né, do umbral, tem lá, tem o chefe, tem tudo lá. As pessoas começam a puxar você para lá, para deixar lá, para se alimentar da tua energia também, lá na outra dimensão. Então ele não tinha como sair. E no sonho ele veio pedir ajuda. E aí eu fui fazer a terapia para essa pessoa que já tinha morrido há muito tempo. A egrégora conseguiu, junto com o mentor dele, é tudo um conversa com o outro lá, né? A egrégora conseguiu tirar ele daquele local e encaminhar ele para o hospital de cura. Então hoje ele está lá sendo curado, daqui a pouco vai começar a estudar, e ainda ele disse que um dia ia voltar no sonho dessa pessoa que ajudou ele para falar que está tudo bem. Ainda não voltou, porque eu até pergunto para a pessoa, e aí, já voltou para falar? Ainda não, mas eu sei que ele está sendo tratado lá. Então, você vê, se você não estuda, se você não tem conhecimento, você cai enrascada lá na outra dimensão, né? E as pessoas, e os negativos lá, eles adoram a pessoa que não estuda e não sabe, porque serve de bateria para eles lá também. É como se fosse um agrupamento de pessoas que se munem da energia, né? E aproveitam da ingenuidade também de quem está chegando ali, não conhece do sistema, né? Pelo menos não se lembra, às vezes pode ter estado lá em um outro desencarne e tudo mais. Você tocou no ponto do perdão, né? Eu vejo que é uma das questões mais difíceis, porque tem gente que fala que tem coisa que é imperdoável, tal, e aí a pessoa fica com aquilo e você consegue encaminhar o espírito que está influenciando a vida de outro porque não perdoou. Nesse caso é um pouco mais complicado. Então aí, às vezes, pelo que eu entendi, dá para afastar o espírito para tratar, mas não significa que aquele espírito perdoou. Ele Exato. pode ainda ter que voltar numa outra existência, numa outra, porque senão você vê famílias que o espírito não perdoou ainda, o irmão ali está vivendo junto para ver se consegue, né? Então, a apometria trabalha no imperdoável com qual um imperdoável nesse sentido de tipo assim, qual ferramenta que utiliza para sutilizar a vida de quem está sob a influência de quem não perdoou, né? Tá. Na verdade, a chave de tudo é o perdão e o amor incondicional. É isso que a apometria e todas as terapias, né, querem chegar. É fácil? Não, claro que não. Porque você vem para essa vida para resgatar coisas na sua família, nos seus relacionamentos, com seus filhos, né? E como que a gente trata isso? Muitos clientes que quando eu falo o que está acontecendo no campo energético, que a egrégora faz todo o tratamento, e eu falo da história, que na outra vida aconteceu coisas não muito legais, e ela fez alguma coisa para essa pessoa, por isso que ela tem que perdoar, e ele também tem que perdoar. As pessoas às vezes entendem, mas às vezes não, porque acham que aquilo lá foi imperdoável. E às vezes nem é nada demais, porque entra também a questão do ego, né, da pessoa. E aí eu falo, bom, é livre-arbítrio. Tudo é livre-arbítrio.
Se você está entendendo, está acontecendo tudo isso, né? Toda essa movimentação energética entre você e a outra pessoa que tem que ter o perdão, e você entende e perdoa, mas não é perdoar da boca para fora, é perdoar lá de dentro para fora. É você realmente falar, não, realmente eu também errei, né? Eu também fiz coisa errada, então eu vou perdoar a pessoa e tá tudo bem. Uma coisa é o perdão de verdade, verdadeiro. Outra coisa é você falar que vai perdoar e não vai. Aí, por mais que tenha tratamento, acompanhamento, né, espiritual, não vai, o perdão não vai acontecer, porque é o livre-arbítrio da pessoa. Ela pode falar para mim, você pode falar para mim, eu vou perdoar aquela pessoa e tá tudo bem, e às vezes não tá, né? Eu não tô lá dentro do pensamento, do sentimento da pessoa para entender o que ela tá passando, mas a egrégora, ela faz toda essa limpeza na pessoa aqui, nessa dimensão, para ela ter esse estalo dentro dela e falar, não, realmente, eu preciso perdoar. Aconteceram vários casos já de perdão, né, que meus clientes tiveram, geralmente é com familiar, relacionamento, e que, nossa, mudaram a vida, e muda mesmo, porque você fica mais livre, você fica mais solto, né, a vida começa a ter um fluxo diferente. E também tem a parte de quem está em outra dimensão. E a egrégora também trata essa pessoa, porque quando eles puxam na linha de relacionamentos, eles tratam a pessoa que está pedindo e a pessoa que está envolvida naquela história. E também tem um livre-arbítrio. Se a pessoa lá na outra dimensão falar, não, é imperdoável, isso que aí não adianta também. Mas eles vão limpar o campo energético, tanto dos encarnados quanto do desencarnado. E se der match entre os dois, aquilo lá vai ser uma grande ajuda para a próxima reencarnação dos dois, porque às vezes nem precisa mais vir juntos, né? Às vezes até um gêmeos siameses, né? Que a gente vê que tem casos, tem como fugir um do outro ali. É uma forma, eu acho que agressiva mesmo, né, para conseguir conciliar alguma coisa. Se você depende do outro para ir para aquele lado e o outro depende de você para ir para esse lado, você não tem como fugir de resolver, de se equilibrar, né? E também tem outros casos que são mais leves, tal, e eu percebo isso. Agora, em casos, por exemplo, de pessoas que fizeram um grande mal, essas pessoas, elas não, lógico que elas não vão ser isoladas para o resto da eternidade, mas existe um isolamento até que quem está encarnado aqui consiga se resolver por um bom tempo. Mas aí, quando decidem, dentro do espiritual, tá, tal figura histórica que teve muita repercussão negativa, está na hora de encarnar na Terra. Você já teve algum tipo de exemplo, por exemplo, não com nomes assim, mas de como que funciona, que tipo de limitação que eles podem colocar para preservar até a pessoa? Com pessoas que fizeram coisas muito pesadas, não tive exemplo ainda. Tive exemplos de pessoas que fizeram coisas que se arrependeram e vieram para resgatar isso. Então a pessoa às vezes vem muito pobre, né? Que ela passou por ela era muito rica na outra encarnação e queria passar ao outro lado porque viu que fez coisa errada. Tem gente que eu já contei aqui que veio cega, ficou cega para passar o que ela passava para as pessoas nas outras encarnações. Então, assim, tem casos e casos. Um caso muito pesado, assim, eu não peguei disso ainda. Mas eu creio que a pessoa fica um tempo lá, ela tem que primeiro pedir ajuda de alguém para entender o que ela fez, ter a consciência, igual aqui, tá? Ter a consciência do que ela fez, para ela conseguir, né, voltar para tentar ajustar algumas coisas aí. A pessoa vai sofrer mais? Pode ser que sim. Né, depende muito da consciência dela, porque lá também a gente também estuda, a gente faz, né, cursos intermissivos entre vida, né? Então a gente começa a entender mais coisas e começa a entender qual que é o nosso papel, o que é ter a consciência, né? Eu vou de novo voltar e vou sofrer. Sim, mas de repente você precisa passar por aquilo. Ou se a pessoa tiver mais consciência, ela pode passar por aquilo, às vezes nem sofrendo. No caso que eu contei da pessoa que veio e ficou cega, ela poderia ter escolhido outra coisa, ela não precisava ter escolhido ficar cega para não enxergar as outras pessoas, como aconteceu na vida passada dela, né? Então, depende muito da consciência, por isso que é legal estudar. Porque se você tem uma consciência que você não precisa ser pobre, você não precisa tirar uma visão, você pode
você pode ajustar e resgatar tudo isso de outras formas muito mais saudáveis, né? Então não é uma regra. Eu tenho que sofrer para resgatar. Não, não é uma regra. Depende muito do que você pensa e qual é a tua consciência sobre aquilo. Até você colocou o voto de pobreza, né? E às vezes a pessoa pode passar a experiência dela inteira aqui, a encarnação dela inteira aqui, não entendendo que fez um voto de pobreza, né? Mas como dentro do processo que você atua, dá para ter essa identificação, né? Se o voto veio de uma outra vida, se ela foi condicionada nessa, e, e como é que você consegue ajudar a pessoa a superar isso? Vamos dizer assim, vamos quebrar um voto de pobreza. Como começa? Qual tipo de atitude a pessoa tem que ter, além do teu trabalho de investigação, de conexão, né? Tá. Bom, voto de pobreza tem de monte. E é bastante mesmo, porque todo mundo, uma época, viveu quando a Igreja Católica era muito forte, né? Você era até status estar lá na Igreja Católica. E aí, muitos pais que na época, eles falavam, nossa, o meu sonho é meu filho ser um padre e minha filha trabalhar, né, e ser uma freira. Então, para os pais, isso era muito importante. E muitos foram obrigados. E quando você entra lá, né, na Igreja Católica, vamos dar o exemplo da Igreja Católica, você tem que fazer voto de castidade, você tem que fazer voto de pobreza, mesmo querendo ou não, né? Porque é uma regra. Então, entrou, tem que fazer. E aí a pessoa vem com isso no campo energético dela, e quando o dinheiro chega, porque muitos clientes que eu atendo, o dinheiro chega, as pessoas são prósperas. Só que quando o dinheiro chega, acontece alguma coisa que o dinheiro vai embora. Então, quebra um carro, alguém fica doente na família, perde emprego, tudo acontece. Por quê? Porque energeticamente você tem aquele voto dentro do teu campo energético e o dinheiro vem e vai embora. O universo entende o quê? Que você não precisa daquilo porque você fez um voto, então você não quer aquilo. E tem muita gente que acontece isso. O que a gente faz? A gente entende quais são os fractais, que são os traumas das vidas passadas da pessoa, traz aqui, mostra para a pessoa, vê o que tem de aspectos, obsessor, pactos, contratos, tudo que ela tem no campo energético dela, mostra para a pessoa. A egrégora começa a trabalhar isso, né? A limpar todo o campo energético. E a pessoa, ela tem a consciência do que está acontecendo com ela. Então, muitas vezes, a pessoa fala: olha, Thaís, eu estava super bem, de repente tudo desmoronou. Por quê? Algum filme, alguém falou alguma coisa para ela, às vezes, numa briga, a esposa ou o marido falou alguma coisa, que aquilo que estava no campo energético dela vem como se fosse um gatilho mental. E aí começa a reverberar o quê? Aquele trauma, aquele fractal daquela vida. Então a pessoa começa a não conseguir dinheiro mais. Então, por isso que não é a vida toda, é às vezes que acontece isso, não é sempre. Então, tem que despertar como um gatilho mental aqui. E aí a gente começa a tratar a pessoa, e a pessoa ter consciência, então tudo que ela tinha de pensamento de escassez, ela começa a cortar, né? Eu vou fazer, não vou fazer. Não dá para, claro que não é para gastar dinheiro, né, à torta direita, ela tem que fazer a terapia depois porque tá com depressão. Mas assim, a pessoa também tem a consciência, é isso que faz a diferença. Às vezes a pessoa tá no escuro. Ela fala: "Pô, o que tá acontecendo comigo?" Agora ela sabe o que tá acontecendo com ela, então vamos trabalhar junto com a egrégora. Por isso que cada terapia demora de 20 a 30 dias até finalizar, porque é um processo. E a pessoa ela vai me falando: olha, hoje eu pensei desse jeito, né? E parece que está melhorando a energia do dinheiro, hoje deu certo, porque a pessoa vai ajudando, ela vai cocriando isso também. Isso que é interessante. Então, é muito melhor você trabalhar sabendo o que está acontecendo com você do que trabalhar no escuro. É muito mais fácil você ajudar todo o processo com a egrégora. E esse ponto do estar bem, ou então de, olha, tem coisas anteriores, né, afligindo a pessoa, e as questões novas também. Então, por isso que eu visualizo o seguinte: uma pessoa que diz, olha, eu tô caminhando muito bem, certo? Em algum momento pode ser que ela também ative essa percepção de uma outra vida, essa questão que aconteceu, e são casos que a gente vê, a pessoa estava super bem,
voando aí, daqui a pouco perde tudo, tudo, tudo. E aí é o inexplicável, né? Perdeu tudo, às vezes não cometeu algo errado, mas tomou sei lá, uma rasteira da vida, como diz por aí, né? Sim. Qual seria a importância de uma pessoa que está bem, que considera que está bem? Olha, eu estou bem, estou ganhando dinheiro, estou próspero, estou saudável. Passar por um processo como apometria, como terapia de vidas passadas, como uma radiestesia, como várias ferramentas que dá para a pessoa estar à mercê, mesmo considerando que está tudo certo. Tá. Assim, 99% das pessoas me procuram porque o problema já está lá, né? Então, poucas pessoas pensam assim: eu vou tratar para não acontecer. Aí, depois que faz a terapia, vê a mudança, a pessoa fala: então, eu tô bem no relacionamento, mas eu prefiro tratar para não acontecer, né? Então, as pessoas geralmente procuram um tratamento, seja o meu, seja qualquer um, porque está passando algum perrengue lá e não sabe da onde que está vindo isso, né? Então, tem um cliente meu, outro exemplo, que o cara, ele tem prosperidade muito alta, muito. Você percebe na hora que você fala com ele, tudo. Ele é um diretor de uma grande empresa e ele também mexe com bolsa de valores, né? Enfim. E aí ele falou: Thaís, eu ganho muito dinheiro, muito, mas eu perco tudo. E ele falou: não é pouco. Eu investi na semana passada, olha o exemplo que ele me deu. Eu investi na semana passada, eu ganhei 2 milhões no investimento. Eu tava vendo de mudar de casa, tava eu e minha esposa, tal. No outro dia ele perdeu tudo. Como se fosse, ó, caiu, acabou. Por quê? Ele falou: "E isso é constantemente que acontece comigo". Por quê? Aí a gente foi lá, fuçar a vida dele. Na outra vida, ele também era um cara com muito poder, muito dinheiro, né? Só que ele tinha a parte promíscua. E ele fazia muita gente sofrer por conta disso. E aí, o que ele trouxe com ele nessa vida? Muitos obsessores atrás dele. E, inclusive, íncubos e súcubos. Então, o que esses caras fazem com ele nessa vida? Faz ele deixar ele ganhar, ganhar, ganhar e pum, tira aquilo dele. E aí, a gente está limpando o quê? Esses obsessores do campo energético dele. E eu acompanho do começo ao fim. Até para fazer proteção, né? Para dar uns toques na pessoa, para refrequenciar a pessoa com a egrégora, para a pessoa ter uma energia equalizada no processo. Ela não pode estar num tratamento e estar com a energia lá embaixo. Ela tem que estar com a energia boa, porque aí ajuda muito mais rápido o processo do tratamento e, claro, com a consciência que ela tá tendo de tudo que está acontecendo, ela ajuda no processo, como eu já falei. Então, é muito interessante isso. A pessoa entender o que acontecia e por que está acontecendo isso aqui nessa vida. Por que eu tenho o poder, né? A pessoa fala: eu tenho poder. Eu falei: nem é poder, tá dentro de você, isso é uma energia. Só que eles, os obsessores derrubavam ele toda hora. Tinha muitos obsessores e tinha também muitos parceiros de afinidade. E então eles se alimentavam dessa dopamina dele. Tipo, vamos deixar ele acreditar que tá tudo bem, aí vamos fazer ele cair do cavalo, né? Eu já ouvi alguns relatos de obsessão em jogo, ou então em situações como essa, investimento, que o pessoal fala: por que um obsessor estaria perto de uma pessoa influenciando ela a jogar, se o dinheiro nem vai para a mão dela, tal. Não, mas ele pega aquela energia quando o cara ganha e se vingam quando ele perde, se felicitam, porque querem ver a pessoa no fundo do poço, né? E aí a questão familiar, vamos falar sobre familiaridade, né, sobre família em relações kármicas. 2 pontos. Primeiro, num caso como esse, que pode interferir na vida dos filhos, né, na vida de outras pessoas, às vezes até dos pais, por conta de situações descabidas. E muitas vezes o karma é do cara. Ele chegou aqui, constituiu uma família, pode ser que tenham familiares que sejam kármicos, né? Em vez dele melhorar aquela relação, ele está gerando mais karma. E isso influencia as gerações. Aí no aspecto ancestral que a gente às vezes escuta falar: olha, isso é uma maldição familiar. Ou seja, todo mundo que estiver naquela família pode estar à mercê disso, mesmo não tendo até nenhum tipo de
contribuição, não estava lá no meio do jogo dele, da sacanagem dele, nasceu um lá no meio, pode pegar isso? Pode. Eu vou dar outro exemplo. É legal porque eu trago exemplos para porque eu acho que fica mais fácil, né? Eu acho que muita gente fala, né? Pô, mas o tetraneto lá vai pegar isso daí? Vai. Bom, cuidei de um caso totalmente voltado a esse assunto. A minha cliente disse que desde lá, o tataravô, depois veio o bisavô, toda a geração masculina tinha problema de coração, porque ela descobriu com alguém da família que fizeram algum tipo de pacto, né? E aí não deu certo, a pessoa acabou não pagando aquilo, né? Contratos, pactos, a pessoa acabou não pagando aquilo, e todos os homens da família que nascessem iam ter problema no coração. Todos. A mesma doença. E eu falei, tá. E aí? E aí, Thaís, que eu tô com 2 netos na barriga da minha nora, e um deles tem um problema no coração. O mesmo problema que vem há gerações. Falei, então vamos fazer a terapia. Ela é médium, essa moça. Ela falou, eu preciso fazer porque eu tenho certeza que a egrégora vai ajudar. Eu falei, vamos lá. E a gente começou a tratar o bebezinho dentro da barriga da mãe. Os gêmeos, né? Mas tratava um, porque o outro estava normal. É só esse daí que estava com problema. E a gente começou a tratar. 15 dias depois, essa minha cliente me mandou recado, quase chorando, super emocionada, que eles foram fazer de novo o exame, né? Porque quando você está grávida, você tem que fazer toda hora o exame. E o que aconteceu? Sumiu. O que a gente fez? Na hora da terapia, a egrégora foi lá e quebrou essa maldição. Então, a partir de agora, não vai ter mais isso na família dela. Então, ela falou, eu não acredito. Até me arrepio quando eu falo, porque como ela também é médium, ela sentiu que ela tinha que pedir isso para a egrégora, né? Eu falei, vamos, eu nunca tinha feito. Eu falei, vamos lá. E aí eles limparam todos os pactos, contratos, pegaram todas as pessoas e caminharam para o hospital de cura. E aí o bebezinho, no segundo exame, não tinha mais nada no coração. É legal. Nossa, eu fiquei super feliz, né? Porque você vê os relatos dos clientes, você fala, nossa, como é importante a pessoa entender que existe, né, esse outro lado, que é outra dimensão. Existem muitas coisas, às vezes, de doença, que tem a ver com isso, que tem a ver com o espírito, não só com o corpo. E esse é um exemplo que tinha tudo a ver com pactos, contratos que fizeram lá na ancestralidade, e todos os homens que nascessem naquela geração teriam o problema no coração. E até a questão de hoje em dia se falam que é o DNA, que é a genética, né? Mas deve ter essa influência também no aspecto energético. E aí o próximo que vem lá já fala, pô, agora deixa eu voltar nessa família, porque deve ter até um lance, tipo, dá pra pôr em outra família dessa vez, né? Porque toda vez vai nessa família, toda vez vai nessa família, e de novo o problema, né? E não tem como encaixar numa outra, né? É. E aí resolvendo isso, você quebra, por exemplo, uma situação que poderia perdurar por mais milênios aí, né? Quebra isso. Porque assim, imagina, toda vez que nascer um homem daquela geração, ia nascer com problema de coração, né? Então a egrégora, ela consegue entrar na zona umbralina, resgatar todos os pactos, todas as pessoas envolvidas, todos os escravos, porque existem, né, as pessoas que estão junto, envolvidas, tudo que fizeram, eles tiram daquela zona umbralina e levam todos para o hospital de cura. Então, às vezes não, é muito tempo tá lá. É que o tempo e espaço lá é diferente daqui. Mas tem gente presa há muito tempo por conta disso. E aí, eles conseguem fazer essa limpeza por meio da apometria, né? Então, quando acontece tudo isso, claro que liberta outras pessoas que estavam no processo que a gente nem imagina. E às vezes antes de reencarnar, pode ser também que a pessoa fala, não, põe lá nesse jeito aí, com uma limitação forte, põe lá, eu vou resolver nessa vida aí esse problema. Chega aqui e fala, putz, melhor assim? Vamos voltar, tem como voltar, né? Não é bem assim. Porque aqui é diferente, né? Aqui é totalmente diferente. Então, primeiro que a gente nasce com véu de esquecimento.
você vai ter doença, vai ter qualquer problema na tua vida, você acha que é da vida do dia a dia aqui, da vida material, e muitas vezes não é. Né? É claro que tem que ter acompanhamento médico, tem o nosso corpo físico também, mas quando não é do físico, e essa minha cliente que era médium, ela sabia também, ela sentia isso, a gente vamos né, para a parte dimensional, vamos fazer um tratamento dimensional para ver se o que acontece. E foi assim, tipo, muito rápido, porque precisava disso. Então, ela, né, conseguiu cortar isso da família, claro, né, me procurando, e a egrégora que fez tudo, né? Eu só dou o meu ectoplasma lá. E a questão comportamental? Às vezes a pessoa tem alguma coisa no sistema nervoso, um tique nervoso, ou então um transtorno comportamental. Sim. Que às vezes nem diagnóstico dá para ter, é só comportamental. Ou um tique nervoso, ou uma psicossomática, né? Como que isso é tratado no aspecto energético e lógico, resolvido, né? Sim, claro. Bom, vou dar mais um exemplo de um cliente que eu tratei há pouco tempo. Ele me procurou porque ele tinha um tique, era um tique nervoso que ele torcia o pescoço. Então ele falava com você, ele não conseguia controlar isso, né? Era até ruim para focar na pessoa, porque é toda hora, né? Uma coisa bem forte. E ele falou, Thaís, faz mais de 6 anos que eu tô com esse tique. Eu não sei o que aconteceu, não sei. E aí, vamos tentar tratar. Falei, vamos lá. E aí, comecei a fazer a terapia para ele, encorei com a egrégora começou a trazer várias coisas. E o mais importante para ele foi entender por que ele estava com esse tique. O que aconteceu? Em uma das vidas dele, ele trabalhava em Roma. E ele era cobrador de impostos em Roma. E sempre que a terceira vez que ele fosse cobrar a pessoa não pagasse, ele mandava o quê? Enforcar a pessoa. Então, toda vez que ele pedia para enforcar a pessoa, ele ficava lá vendo, né? Que era até normal naquela época. É horrível falar isso, mas... E aí, todas aquelas mortes, depois que ele desencarnou, ele entendeu que ele fez foi muito ruim. E todas aquelas mortes que aconteceram, ele ficou, o quê? Causou um trauma nele também. Ele me mandou um WhatsApp e falou assim, Thaís, tá melhorando assim, tipo, muito, muito. Eu não conseguia, às vezes, nem conversar com algumas pessoas, mas tá melhorando 80% já. Então, é tipo 10, 15 dias depois da terapia. Então, você vê que, além da limpeza energética, de tudo que aconteceu naquela vida com ele, que ele trouxe no campo energético dele, que fica aqui no campo, ele também entendeu que é a consciência que a egrégora traz para as pessoas. A gente, Rafael, tem gente que fala, mas eu preciso saber da vida passada? Não, não precisa. Mas se a egrégora acha que aquele pedacinho daquela vida vai fazer a diferença no seu tratamento, a egrégora traz. Se a egrégora acha que você não precisa ouvir aquela história, a egrégora vai te dar alguns recados. E os recados da entidade é assim, né? É curto e grosso, puxa a orelha, coisas assim. Então, depende muito do que a pessoa pode ouvir. Não são todas as pessoas que saem muitas histórias. Depende muito. A maioria sai. Mas a egrégora que decide isso. Até pela psique da pessoa, ela tem que estar preparada para ouvir algumas coisas, né? Então... Isso que você tocou esse ponto aí, eu vejo como uma balança equilibradora. Às vezes a pessoa entra e não é falado nada, só foi limpa, tal, e beleza. Só que também isso pode ajudar, a pessoa se sente mais leve. Mas também pode cair, às vezes, eu acho que no momento da pessoa, tá, tô mais leve, beleza, não sabe nem por que tava daquele jeito, né? Então eu acho que quando a espiritualidade aí fala, não, vamos falar por que tá acontecendo isso, para ver se abre a consciência, não é nem num aspecto de curiosidade. Não. É um aspecto de instrução, né? Total, instrução. Então, quando eu comecei lá atrás, eu sabia que eu tinha que trabalhar com cura, enfim. Eu falava assim pro meu mentor, que chama-se Mentro. 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 Descobri no dia que eu fui fazer o curso com o Arlindo. O Arlindo? E aí, o que ele falava para mim? Tá bom, você tem que trabalhar com cura. Eu falei, tá bom, mas eu sou chata. Eu não quero só ajustar o campo energético, limpar, né? Que na verdade não sou eu que faço, eu repito toda hora isso, porque as pessoas às vezes acham que sou eu, não sou. Eu quero dar consciência também. Porque que adianta a pessoa estar lá, ai, me curei, tá super bem, tá super bacana, e por que aconteceu isso comigo? Por quê?
Eu acho que as pessoas têm o direito de saber algumas coisas e até para acelerar no tratamento. Porque uma coisa é você tá no escuro, fala, poxa, eu tô com esse tique nervoso do nada, eu não passei nervoso, o que tá acontecendo comigo? Outra coisa é falar, olha, naquela vida você mandava matar as pessoas enforcadas, entendeu? Aí fez toda a diferença, né? Então eu sempre pedi para o meu mentor, por favor, eu quero fazer algo que eu consiga dar consciência para as pessoas. Isso era, além, claro, o principal é a limpeza do campo energético, mas a consciência muda. Mas sabe quando muda a pessoa, assim, muda o chip da pessoa? Você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Então a pessoa, ela às vezes é instantâneo perdão, amor incondicional por conta disso. Né? Você começa a olhar a vida de outro jeito, você começa a se olhar de outro jeito, você começa a olhar oportunidades novas, você começa a olhar as pessoas que convivem com você de outro jeito, você começa a ver que a vida não é só material. Você muda mesmo. Isso que é importante. Isso que eu mais gosto nos tratamentos, é ver a mudança da pessoa. E o ponto da drenagem energética, né, que no caso aí até no lance do tique, né, você vê que a pessoa vai se drenando, porque lógico, se aquilo incomoda a ela, cada vez que acontece ela vai se afundando cada vez mais, porque não busca uma solução. Eu não sei se trata, ou às vezes algum médico pode dar algum ansiolítico, alguma coisa para ver se dá uma sutilizada, né? Mas muitas vezes não tem a explicação por que é isso. É fator emocional, ou então é algum impacto emocional, às vezes é falado, né? Que a pessoa tem um tique nervoso porque passou por um burnout, alguma coisa do tipo, né? E é importante também que alguém que está ouvindo ouça esse outro lado da moeda. Exato. Porque o inexplicável cai aqui. Exatamente. Que muita gente às vezes não é nem naquele que acredita, tem gente que tem medo, fala, eu não vou mexer com o espírito, mas não é. Nós somos o espírito. Se você olhar lá no espelho, você vai se ver, você é um espírito, nós estamos com um avatar aqui. Então não tem que ter medo, tem que ter conhecimento, né? Então, toda vez que você fala, não, eu já tentei toda a parte aqui da terra, terrena, com médico, com psicólogo, psiquiatra, não deu certo, vamos fazer uma terapia. Vai lá, mas escolhe uma pessoa bacana para fazer uma terapia, que a pessoa te acompanhe, né? Que dê um aval, porque também fazer uma terapia por fazer e não conhecer nada da pessoa e não conhecer nada que a pessoa faz, tá errado também, porque às vezes não dá certo. E aí, quando você faz uma terapia bacana, você entende o que está acontecendo no seu campo energético, você entende que aquilo lá que você está passando, você já passou em outra vida, e aquilo foi apenas um resgate e tá tudo bem, isso muda tudo. Isso que eu tô vendo muito nos meus atendimentos, tá? Isso muda tudo. Então, eu falo de novo, gente, tenha conhecimento, o mundo espiritual existe, né? Claro que cada um tem que ter sua própria experiência para ter certeza daquilo, e é legal ter experiência. Mas muita gente fala assim, eu nunca vi nada. Mas eu tive um sonho lúcido. Mas eu já saí do corpo, então já é uma experiência, né? Então, quando você sai do corpo e vê o seu corpo lá na cama, e você está consciente, você vai falar, poxa, que estranho, mas existe o outro lado, né? Como que você vai sair do corpo e vai te ver lá? Então, às vezes são coisas pequenas que a pessoa nem se toca, que ela já teve uma experiência. E antes da gente entrar em coisas mais complexas, são ramificações que a gente vai captando aí, que eu sei que tem complexidades também dentro do trabalho que você faz, que precisa aí até pisar em ovos, né? Sim. Mas o lance do divórcio energético, eu vejo que as pessoas têm curiosidade, as pessoas querem fazer, ao mesmo tempo têm receio, e às vezes acham que se fizerem, tudo pode estar acabado de vez, né? Então, assim, um casal que está casado e bem, tá tranquilo. Agora, um casal que separou, sabe aquela separação? Não deu muito certo, mas ainda rola um sentimento entre as pessoas, tal. E às vezes a pessoa fica com receio. Eu não vou fazer o divórcio energético, porque senão eu não vou ter mais chance nesse relacionamento. E eu já ouvi dizer que existem muitas possibilidades. Você pode me dizer um pouco se relações boas podem fazer o divórcio energético e relações que existe a esperança de voltar e às vezes o receio
de fazer, podem fazer também. E o que pode acontecer de bom, né? E de transformador. Tá. Então, muita gente acha que o divórcio energético é quando a gente vai separar, né? Eu não quero mais viver com essa mulher, eu não quero mais viver com esse homem, então eu quero fazer o divórcio energético. A pessoa fala assim, pelo amor de Deus, eu quero fazer o divórcio energético. Mas o divórcio energético, o intuito do divórcio é limpar o campo das duas pessoas e que as pessoas, com o campo limpo, olhem uma para a outra com amor. Então, se a pessoa está no mesmo local ainda e a mulher quer se separar do homem ou vice-versa, se a gente faz esse divórcio energético, pode ser que eles voltem e muito bem. Por quê? Aquele pacto, aquele contrato, aquela coisa que eles fizeram em outra vida vai estar limpo. Então, eles vão se olhar com amor de verdade e não porque eles fizeram algo em outra vida que traz aqui é como se fosse um cadeado, né? Como se fosse um elo que eles têm. Então, eles vão se olhar de outro jeito. Às vezes, a pessoa fala, realmente, eu não quero mais nada com essa pessoa, porque eu quero que ele seja feliz, né? E o homem também, eu quero que ela seja feliz com outra pessoa. E às vezes não. Às vezes reatam tudo isso e eles começam a ser muito felizes por conta do divórcio energético. Então, o divórcio energético não quer dizer que você nunca mais vai ver a pessoa vai sumir da sua vida. Não, muito pelo contrário. É equalizar a energia dos dois para ver se aquilo lá, se eles querem ficar juntos ou não, vai ser bom para os dois. Você vai dar uma resolução, né, em alguma situação. Então, também quer dizer que, às vezes, a pessoa também pode estar nesse pensamento do tipo, não quero mais nada com ele, não quero mais nada com ela, quero que seja feliz, aí faz o divórcio energético e acaba voltando. Acaba voltando, com certeza. Porque o campo limpo dos dois, eles vão viver o amor de verdade, não aquele amor que estava com pactos e contratos de outras vidas. Muito bem. Ó, você que tá aí, presta atenção nisso aí. Às vezes tem um receio, às vezes tem um apego, né? Às vezes tem ali um negócio que não tá legal. Procura melhorar isso, né? Procura tá entrando em contato com os materiais. Assiste aqui, vai ter mais coisas sobre isso, viu? Pegando esse gancho aí do apego, a gente vê hoje que é divulgado que, por um lado, pode ser legal para algumas coisas e, por outro lado, pode ser desequilibrador. O lance do minimalismo, né? Tudo é minimalismo hoje. Mas que tipo de consequências energéticas também pode acarretar a um minimalismo excessivo na vida de uma pessoa? Nunca pode ser excessivo. Não pode ser 880. Né? O que é o minimalismo espiritual? É você estar conectado com a fonte e você começar a entender que a vida não é só material. Claro, né? Não tô falando para você ir pegar tudo, largar tudo, doar e morar no meio do mato. Não é isso, né? O minimalismo espiritual não é isso. Quer dizer o quê? O que você está pensando a maioria do tempo do seu dia? Você está pensando na parte material ou está pensando na parte espiritual? Né? É você estar bem com você, é você se reconectar com a fonte, né? Então, não dá para ser muito radical com isso, porque você está aqui nessa vida, na terceira dimensão, para viver. Isso aqui é um presente, você tem que viver o que a vida, né? O que as coisas, o que Deus deixou você viver aqui, e você pode ter uma casa boa, uma família feliz, tudo isso. Mas também do outro lado, que você está falando de espiritualidade, às vezes a pessoa esquece desse lado. E isso que a gente tem que puxar. Então, o minimalismo, ele espiritual, tem que ter, é claro, a balança aí entre a vida real aqui e a vida espiritual. Então, não pode ser 8 ou 80. Você tem que viver aqui sua vida, é claro, saudável, tem que decidir o que é melhor para você, não dá para ser, é claro, né? A gente fala, eu quero ter tudo, eu quero ter a casa daquele jeito, eu quero ter um monte de roupa, eu quero ter. Então, gente, menos, né? A gente tem que viver lá bem, você tem que estar bem com você, mas não precisa esbanjar assim. Tem que estar bem. E também, principalmente espiritualmente, é você focar seus pensamentos em conexão com o todo, com o eu superior, é fazer uma meditação, é entender que a lei do universo é a causa e efeito, então tudo que você pensa, tudo que você faz também reverbera contra você. Então é você estar lá numa balança
onde você consegue equilibrar tudo e ser feliz. Dá para ser? Dá para ser. Né? Se você começa a entender o quanto é importante você ter essa conexão com a sua centelha divina, ou com o todo, e começa a mudar as coisas na tua vida por conta da tua energia, você às vezes vai pender um pouco mais para o lado espiritual do que para o lado material. Tem que ter os dois? Tem que ter os dois. Mas as pessoas esquecem do espiritual, porque eles estão vivendo aqui agora, né? E depois? E quando você vai para outra dimensão? O que você aprendeu? O que você ensinou, né? Então eu falo para a pessoa, tem que ter tem que ter um meio termo em tudo que a gente faz, caminho do meio, né? Caminho do meio. E também não adianta a pessoa ser tão minimalista a ponto de ela já tá criando outro voto de pobreza, sei lá, Total. de forma inconsciente, né? Total. A gente tá falando sobre isso. Escassez, pobreza. O ser minimalista não é, que eu te falei, não é morar no meio do mato, largar tudo, falar, eu vou só viver, né, de planta e meditação. Não é isso, gente. Não é. É você ter equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Resumindo. Uhum. E eu já vi casos extremos, tá? A gente tá falando isso daí de pessoa que até a pessoa não era ruim de grana, a pessoa tinha até uma família com estabilidade, tinha imóveis e tal. A pessoa, pô, decidiu parar até de tomar banho, praticamente, Não dá, né? ficava com uma roupa só. Tipo assim, se a pessoa tá passando dificuldade, você entende isso, porque é a dificuldade da pessoa, mas a pessoa que tá passando dificuldade, ela pode, muitas vezes, ela tá buscando melhorar, né? Ela quer sair daquilo. Agora, a pessoa entrar naquilo, é como se ela fizesse um voto de sofrimento, Então tá errado. né? Ela não veio para sofrer, ela veio para ser feliz, né? E aí, eu vou falar para você, Fael, que tem muito a ver com os fractais. Alguma coisa acionou, algum fractal da pessoa acionou quando ela começou a mudar de vida radicalmente para esse lado da escassez, né? Ah, eu não quero mais nada, porque se eu tiver. Às vezes a pessoa fala: se eu tiver dinheiro, eu não entro no reino dos céus. Né? Tem muito disso também, que são crenças limitantes. Então, com certeza, você vê que tem alguma coisa de vida passada dela que ela teve algum episódio que ela trouxe no campo energético dela e que agora veio como fractal e ela largou tudo. Mas tá errado também, a gente tem que saber viver. A gente tem a casa para cuidar, tem família, tem trabalho, e a gente também tem o lado espiritual. A gente tem que saber colocar na balança tudo isso. É fácil no começo? Não é fácil, né? Que você fala agora, eu vou trabalhar, eu vou cuidar dos meus filhos, ou eu vou só ficar meditando. E a meditação não é o dia inteiro, gente. É 10 minutos de meditação que você começa, já está maravilhoso. Você já começa a se reconectar com a centelha divina, ou com tudo. Então, pensem nisso. A gente tem que ter lá os dois lados. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a fazer isso e vai falar: nossa, o lado espiritual é muito mais legal, dá muito mais resultado bom para mim, para minha família, do que só o material. E o ponto é, você tem que viver no material, todo mundo sabe disso, né? Porque tá aqui, tá no Sim, palpável, né? claro. Mas eu acho que a grande diferença de tudo isso que a gente está refletindo é a pessoa pode ter questões materiais, mas ela não desencarnar e ficar apegada àquilo, como você tem várias dores de cabeça lá com Muitos. pessoas, né? Que as pessoas chegam lá com muitos problemas porque ela não praticou minimalismo às Não, vezes, não, né? E não. aí é outro ponto. Mas ela praticou o inchaço material, né? Aí ela foi embora, não fez que nem o Alexandre o Grande, né? Que falou, eu quero com as palmas abertas para mostrar que eu não vou levar nada, né? Sim, sim. Vai saber se quando ele chegou lá ele não queria Vai voltar, né? saber se ele não escondeu alguma coisa. Então, eu acho que é isso. Pode usufruir das coisas sem acabar com a energia de ninguém, sem prejudicar ninguém, viver bem e tal. O problema é você estar pro lado de lá e falar, cadê meu carro? Quem tá cuidando do meu carro? Quem tá cuidando, que nem você falou, né? Da Quem tá cuidando casa, da do casa? terreno. Para quem passou a escritura? Exato. Acho que esse é o Então. problema. É esse que é o problema. As pessoas, é isso que eu falo de novo. Estudem, entendam, porque quando você faz a passagem, é o mesmo sentimento, emoções e padrões que você leva. Exatamente o mesmo, porque quando a gente pensa, não é o nosso corpo, é a nossa alma. Então, tem que entender que tá aqui, a gente tem que aproveitar a terceira dimensão. É claro que a gente tem que aproveitar, né? Só que também tem que ter o lado do lado espiritual, porque o que importa no fundo é a espiritualidade. Se você for lá, a gente que trabalha com isso, você vê que
Tem muitas coisas que se a gente tivesse feito antes, né, quando a gente era mais novo, ia estar muito mudado hoje, né? Então a gente tem que começar a entender que tem coisas do lado espiritual que vão reverberar lá depois na outra dimensão e que vão trazer muito conhecimento para você, até para você não cair no umbral e as pessoas te enganarem. E tem muito isso, né? Quando a pessoa cai no umbral, o pessoal fala, vem, porque eles se plasmam de várias, né, de várias vestimentas, eles se plasmam para enganar as pessoas às vezes. E a pessoa não tem conhecimento, vai lá e fica lá e acha que tá tudo bem, e não tá no final. Aí depois vem pedir ajuda para sair de lá, porque viu que já aconteceu várias coisas, e fala, pô, tem coisa aqui que tá errada, não tá legal isso aqui. E aí vem pedir ajuda. E as pessoas também confundem muito, até às vezes, pelas questões cinematográficas, que o umbral é só o lodo, Não. que é só todo mundo se rastejando, né? Não. Umbral são níveis, né? Então, são níveis de umbral. Por exemplo, o filme Nosso Lar. O Nosso Lar é um nível de umbral. Quem vai falar isso? Porque lá é legal, as pessoas te ajudam, mas é um nível ainda de umbral. Claro que é muito mais elevado. Mas as pessoas às vezes falam, eu vou para um umbral, eu tenho medo, porque é um lodo, as pessoas vão começar a me puxar lá, vão bater. Não é, depende muito do que você fez aqui, depende muito da tua consciência, depende muito dos seus atos, da atitude que você tem, né, com o ser humano, com você mesmo, porque a mudança tem que vir de dentro da gente. Então, se você fala, não, eu entendi as leis do universo, eu entendi como funciona, você não vai fazer coisa errada, né? Você não vai fazer coisa errada. Então, eu acho que, de novo, tentem entender tudo, estudar e sentir. E se tiver experiência, melhor ainda. É porque, senão, assim, a pessoa quer ter o contato com o ascensionado, né? Como assim? Então quer dizer que o Emmanuel estava no umbral ajudando o Chico numa cidade que é de um pertence. Não, mas é um nível diferente. Eles podem fazer trabalhos no umbral tendo uma consciência, né? O problema é que o pessoal associa o umbral só com o lodo e não entendem que o planeta Terra praticamente o que é? É umbral. É umbral. A gente vive no umbral, gente. A gente vive. Não é? Né? E por falar nisso, a gente sabe que existem locais, né, cidades ou países, né, que sempre estão com problemas. Não sei se o termo popularizou um tempo atrás e hoje em dia não se fala muito mais, mas nações kármicas, né, que sempre vão ter problema, que não só problemas sociais, mas e econômicos, mas problema na situação da população, né, doenças e tudo mais. Falta de higiene, guerras, né? Sim. Inclusive guerra civil. Às vezes você vê que tem países que estão, assim, sempre com problema. Isso seria reflexo de que tipo de conduta, né? E no aspecto de consciência coletiva, eu tô perguntando. Então, do inconsciente coletivo, é a mesma coisa quando eu falo para você, você é o que você pensa. Inconsciente coletivo é a mesma coisa. Aquele local é o que as pessoas pensam, né? Então, depende muito das pessoas que vivem lá. E creio eu, Fael, que as pessoas que estão lá, naquele inconsciente coletivo, estão lá não por acaso, né? Então, se nasce em algum país, não por acaso. Pessoas que vieram para o Brasil, não foi por acaso, foi por alguma coisa que a gente tem que aprender, né? A gente tem que passar, tem que aprender, enfim. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, mas esses locais que tem muita guerra, que tem muita morte, né? Que tem muita sujeira, às vezes a gente vê, você fala, meu Deus, como a pessoa vive lá, né? É claro que é por conta da energia das pessoas. Então, eles unem aquela energia daquelas pessoas naquele local porque as pessoas se atraem pelo campo energético, né? As situações vêm, o inconsciente coletivo é muito forte. Na Covid, não sei se pode falar. Pode falar. Na Covid, por exemplo, qual que era o inconsciente coletivo? No mundo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou pegar, que medo, medo, eu vou pegar isso daí, eu vou morrer, porque tá todo mundo morrendo. Então tinha todo mundo medo. Muita gente ficou doente, até nem por conta da doença, ficou doente, né, da psique, da mente. As pessoas, eu tratei uma pessoa que ela tinha toque de álcool gel. Ela falou, Thaís, desde a Covid, eu não paro mais, eu tomo banho de álcool. Eu não me relaciono mais com ninguém. Nada, ela não sai de casa. Não sai de casa. Desde a Covid. Então ela falou assim: eu fiquei com toque
que eu já fui no psicólogo, psiquiatra, já tratou. Ela falou, eu não consigo nem a minha irmã entrar na minha casa. A pessoa ficou isolada, né? Você vê como mexe com a cabeça. E aí a gente fazendo toda a terapia dela, limpando tudo isso nela, e o trauma dela não era de outras vidas, era dessa aqui, da Adquiriu COVID, aqui. da COVID. E aí a gente fez o tratamento, ela começou a melhorar, começou a aceitar pessoas na casa dela. Ela falou que até então, isso não faz tanto tempo não, faz 1 ano isso, ela passava álcool em tudo, ela passava nela álcool. Meu Deus. Então, acabou com a vida, psicologicamente, acabou com a vida dela. Ela não conversava com ninguém, só por telefone. E eu penso que as pessoas que já tinham um processo de transtorno obsessivo compulsivo, nessa época, devem ter passado, assim, um perrengue muito grande, porque às vezes já tem pessoa que tratava isso, tipo, às vezes excesso de lavar a mão, né? Sim. E aí, se é recomendado que se faça mais isso, a pessoa já faz muito aquilo, a pessoa se envelopa, né? E é muito complicado. Até o lance do álcool mesmo, né? Sempre teve essa questão em ambientes hospitalares, mas hoje em dia ainda ficou, né? Você vai em lugares, tem o álcool, tem tudo, né? Sim. E para quem já tinha essa questão. E deve chegar caso de toque, né, para você. E são diversas ramificações. Tem esse exemplo aí da mão, de lavar a mão, mas tem gente que não pode com cor, tem gente que não fecha a porta se não fizer certos rituais lá, né, específicos. Eu já vi muitas ramificações. E aí cai no inexplicável materialmente falando. Por que desencadeou isso, né? E pode cair também nessa explicação até do aspecto do tique nervoso, que você falou que tem uma Sim. similaridade. Mas casos como toque, você já teve alguma revelação inusitada? E se pessoas que têm o toque, e aí tá, tudo bem, estão em tratamento, como elas podem se beneficiar de uma mesa, de uma terapia de vidas passadas, né? Tá. Então, o caso do tique, de toque, foi este que o trauma foi desta vida, e da outra pessoa, do outro cliente, que foi de outra vida. Como que acontece o tratamento? A egrégora entende o que está acontecendo, e geralmente, Fael, tem muitos obsessores. Porque a pessoa começa a ficar naquele padrão e não consegue sair, é um looping, né? Que a pessoa começa a ficar, e ela começa a ficar desesperada, nervosa, porque ela sabe, conscientemente ela sabe que tá errado, mas ela não consegue se curar, vamos dizer assim. E aí vem um monte de obsessor sugando a energia da pessoa. Porque a pessoa vai ficar desesperada, vai ficar triste, uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra. Então, a gente trabalha muito o campo energético no sentido de encaminhar o obsessor, tá? Quando é toque, quando é tique nervoso, é alguma coisa que tá, é claro, né? Fazendo a pessoa sair do prumo dela, sabe? Ela não consegue nem, às vezes, conversar com outras pessoas por conta do toque e por conta do tique, que é do álcool gel, né? Então, geralmente, a questão mais forte aí é de obsessores. E claro que a gente tem que entender se tem alguma coisa de vidas passadas, que pode ser ou pode não ser, e a pessoa ficar ciente do que está acontecendo, que também é o pulo do gato aí. A pessoa vai entender. Ah, mas eu não paro mais de passar álcool. Tava meio óbvio para ela que era isso, mas ela achou até que era de outras vidas, porque ela não estava mais conseguindo lidar com as pessoas, ela não estava tendo contato. E aí a gente descobriu que é dessa aqui mesmo, por conta do Covid. E aí, o que a gente tira de tudo isso, né? Quando teve toda essa pandemia, tudo que aconteceu, é claro que as pessoas começam a cair naquele inconsciente coletivo de morte, mas o medo é muito mais forte. E aí as pessoas começam a comandar a gente do jeito que a gente quer, né? Do jeito que eles querem, na verdade, não que, né, que a gente quer. Então eles começam a comandar a gente do jeito que eles querem e fica muito mais fácil de fazer o que quer para a população. Aí estão falando de outras pandemias que vai acontecer, já estão avisando antes algumas coisas aí. Creio eu que nada é por acaso, né? E às vezes tem cidades, né? Por exemplo, você vai para a Ásia, às vezes tem ainda as questões urbanas lá, né? Que afligem muitas pessoas. E, claro, todo lugar tem seus problemas e coisas que são recorrentes, né?
e a gente fala sobre a relação dos obsessores, tem um aspecto delicado, que é quando a pessoa é identificada com o espírito obsessor e tem uma relação simbiótica com aquela obsessão. Sim. Quais os riscos e cuidados para se lidar com isso, né? Porque às vezes pode ser que a pessoa não aguente, né? Assim, quando tem essa relação simbiótica, a pessoa começa a fazer coisas que o obsessor quer. Não que ela acha que a ideia é dela, mas não é dela, é do obsessor, né? Então, o obsessor começa a acabar com a vida daquela pessoa, porque ela vai começar a ficar triste, vai ficar preocupada, vai começar a ficar sem dinheiro, vai começar a tomar atitude errada, mesmo achando que a atitude é dela, e vai ficar sofrendo. O que o obsessor faz? Aquela pessoa vira a bateria para ele. Então, é complicado isso, e a gente só consegue saber de algo assim fazendo uma terapia, seja a minha, uma, né, que trabalhe com apometria, que trabalhe com obsessores, porque às vezes a pessoa está obsediada por aquele obsessor, está fazendo coisas que às vezes alguém da família fala, mas por que você está fazendo isso? Até a pessoa da família acha estranho. E aí a pessoa falava, não, eu estou fazendo isso porque eu tive essa ideia, e aí acaba até muitos casos acontecendo, achando que a pessoa, por não saber lado espiritual, tá com esquizofrenia, por exemplo. Porque o cara é esquizofrênico. Não, porque o obsessor tá fazendo dele uma marionete, né? O obsessor, quantas pessoas foram internadas achando que era esquizofrênica e não, era essa parceria simbiótica que tinha. A pessoa fazia as coisas não porque a ideia era dela, mas sim do obsessor, né? E aí, a gente, para saber tudo isso, claro que o médico terreno não dá para entender, mas tem que fazer uma terapia, tem que entender, buscar espiritualidade para entender como que a pessoa era antes, por que está acontecendo isso, porque é muito mais fácil aqui na terceira dimensão falar que a gente está doente, né? Psicologicamente e não espiritualmente. Né? Então, depois que, é claro, de novo, gente, tem que tratar o corpo, né? Corpo, a mente, mas o lado espiritual, às vezes, é tão forte que ninguém consegue explicar por que a pessoa faz tratamento, toma remédio e não melhora. E às vezes, muitas vezes, é internada num hospital psiquiátrico por conta disso. A relação simbiótica também tem que ser aos poucos, né? Porque são até implantes e situações entranhadas ali, né? Muitos implantes, chips, artefatos, parceiros de afinidade, os obsessores são cobradores das vidas passadas. Então, se a pessoa fez alguma coisa em outras vidas para alguma pessoa que deu muito ruim para a pessoa, para a família da pessoa, né? Eles vêm cobrar isso. E aí, às vezes, ele fala, bom, deixa as pessoas sofrer um pouco, porque eu também sofri. Eles já foram seres humanos. É isso que as pessoas têm que entender. Os obsessores já foram seres humanos, né? Então, eles querem que a pessoa sofra, porque eles também sofreram. E aí, o que a egrégora faz? Ela chega, conversa com esses obsessores. E são fases, igual você falou, são fases. Então, ela tenta convencer o obsessor que o que ele está fazendo está errado. Aí o obsessor chega para ele e fala, tá errado, mas olha lá o que ele fez comigo e com a minha família na vida passada. Aí a egrégora fala, tá, e você nunca errou também? É um papo entre a gente, assim. Eles vão fazendo fase a fase. Uma hora, o obsessor vai falar, bom, realmente, porque ele tem que querer também, né? É livre-arbítrio. Realmente, o que eu tô vendo aqui, eu vou ser muito mais feliz se eu, né, seguir meu caminho e vou deixar ele, mas tem que ter essa vontade do outro lado também. Por isso que eu falo, gente, toma cuidado que a gente faz no dia a dia das pessoas, porque às vezes você acha que nem tá ofendendo uma pessoa e às vezes acaba com a vida dela por uma frase, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você nem sabe que afetou tanto a vida da pessoa e a pessoa que foi afetada que vai te perseguir depois. E a questão também de negociar. Tipo, às vezes o obsessor não quer perdoar. De rolar uma negociação. Mas assim, dá uma chance de uns 3 anos para ele caminhar sozinho para ver se ele melhora sem você tá atormentando. Dá uma chance para ele. Aí eu já fiquei sabendo que rola isso também. Tá, eu vou ficar afastado 3 anos dele para ver o que acontece. Depois ele fica acompanhando de longe ali, sabe?
Aí, não, mas até melhorou, tal, até a pessoa tá ali tendo uma desenvoltura, fazendo coisas boas e o obsessor acaba deixando. Deixando. Acontece. Porque assim, tudo é na conversa. Tudo é na conversa. E como eu te falei, o professor já foi ser humano. Então, ele vai ficar com aquela raiva, aquele ódio embutido nele. Enquanto isso não sair, ele vai ficar com o pé atrás. Às vezes acontece isso, acontece. Mas pode voltar. Por isso que eu falo para todo mundo que eu trato. Gente, pensamento positivo. Porque o pensamento negativo abre fresta para o obsessor ou para os negativos entrarem. Então, claro que a gente não é feliz todo dia, toda hora, mas tá lá, tá consciente do que está acontecendo com você? Começou a pensar negativo, puxa aquilo. E já tenta pensar positivo. Mas é difícil, Thaís. Mas é um treino. A gente tem que treinar. Quando eu comecei a fazer a ressonância harmônica, o que o professor Hélio falava para quem faz? Vem pensamento errado, cancela, né? Rafael, eu acho que eu cancelava, juro para você, sei lá, umas 200 vezes por dia, porque era tanto pensamento intrusivo, tanto, porque os negativos não querem que a gente, né, evolua, espiritualmente falando. E aí, teve uma hora, hoje, se vier alguma coisa negativa, eu cancelo na hora, conversando com você. De tanto que eu treinei, tipo, foram 3, 4 meses treinando isso. Então, a gente tem que treinar. Uma hora você começar a mudar a chave, assim, instantaneamente. E acontece isso. Então, quando a gente está em tratamento, eu fico muito puxando a orelha de todo mundo. Gente, você fez o Merkaba, você tá pensando positivo, você tá com a energia boa, né? Puxa isso para o positivo, porque agora você tem consciência. Então a pessoa até vai acostumando com o que tem que fazer no dia a dia, para não, né, dar ruim depois. Até a contabilidade, né, que a pessoa pode fazer do que fala, né? Às vezes o pensamento negativo é tão forte que a pessoa ela não consegue mais ter positividade na vida. Tem gente que faz com elástico, né? Falou um negócio negativo, puxa, né? Eu já fiz isso. Fica com a pele quase descorada, né? É. Mas o ponto se fizer uma contabilidade, se a pessoa começar a fazer uma contabilidade do que ela fala de bom, do que ela fala de ruim, já é um começo, né? Sim. Ela vai colocando no papel, opa, preciso inundar de positividade aqui. Exatamente. Eu vou ensinar o do elástico. Gente, é legal fazer, porque a gente fala, a gente não reclama. Eu comecei a fazer. Porque tudo que eu falo, que eu faço, eu testo antes em mim. Eu coloquei um elástico no meu pulso. Aí, a hora que toda hora, toda hora. E eu falava que eu não reclamava, tá? E eu falava, nossa, olha, a hora que eu olhei à noite, era umas 6 horas da noite, eu olhei, meu pulso tudo vermelho. De tanto que eu puxei aquele elástico. Falei, tem alguma coisa errada aí que eu não tô percebendo, né? Aí, no segundo dia, também. No terceiro dia, eu falei, não, eu tenho que mudar. Não dá. Porque a gente acostuma tanto. É mais legal reclamar do que falar coisa boa, certo? Né? Então, você acostuma tanto falar isso e reclamar que você nem percebe. E aí a gente cai aonde? Na negatividade. E essas ferramentas para dar um reset, por exemplo, essa do elástico é boa. Mas dentro do teu trabalho, como é que dá alguns exemplos das modalidades que você tem ali, né, de atuação, que faz com que a pessoa desimpregne daquele padrão negativo, consiga dar espaço para o novo e, ao mesmo tempo, consiga manter também, né? Sim. Então, todos os tratamentos, todos, eu falo para as pessoas, vocês vão começar a tratar, só que tem que estar com a positividade boa, né? Então, eu ensino a fazer a proteção, a egrégora limpa o campo energético daquela pessoa, ela traz aquela história ou recado. Geralmente, quando a pessoa é muito negativa, a egrégora vem com um recado assim, puxando a orelha da pessoa. Fala, não faça mais isso. E a pessoa, eu falo, gente, vocês vão ter que estar preparados para ouvir o que está acontecendo, porque a gente não percebe, né? Esse exemplo do elástico que eu te dei, eu não percebia. Então, como que a gente faz? O principal é a limpeza do campo energético, porque tudo aquilo que está sujo no campo da pessoa, a egrégora limpa, então a pessoa vai começar a enxergar as coisas de outro jeito. Ela ia começar a reclamar, falar, opa, por que eu vou reclamar disso? Ela ia falar que está sem dinheiro, opa, isso daí é escassez. Porque a pessoa às vezes não está sem dinheiro, mas ela pensa que ela está sem dinheiro.
E aí você vai ver, a pessoa vive super bem, né? E aí ela fala, não, eu estou sem dinheiro porque tá tão mecanizado na cabeça dela, que ela fala, não posso comprar isso, não posso comprar aquilo, eu estou sem dinheiro, e a escassez vem. E o que acontece? Ela starta a escassez nela, né? Então tem gente que é muito próspera, mas starta a escassez por conta desse pensamento intrusivo, tá? Então a egrégora limpa tudo isso e a pessoa fica ciente de que se ela cair na negatividade de novo, vai acontecer tudo de novo, né? Tem que estar muito ciente. E a vida inteira assim, gente. Aqui não é fácil a terceira dimensão, não é fácil, não dá para estar feliz todo dia, toda hora, mas dá para a gente ter consciência e mudar o campo energético, né? Daquele momento lá. E o que eu falo também para todo mundo é às vezes a gente assiste muita coisa ruim na TV também, né, Rafael? Às vezes a gente tá bem e começa a assistir um filme, começa a assistir alguma coisa que a gente começa a ter uma simbiose com aquilo e a gente começa a viver aquela novela, aquele filme, aquele seriado, que também não é bom. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção no que a gente faz e no que a gente ouve e no que a gente assiste no dia a dia. No caso de músicas, né? Às vezes uma pessoa trabalha num shopping, trabalha numa loja, até no mercado, né? E ela não gosta daquela música que tá ali. E ela não gosta, mas ela tem que trabalhar. E ali ela vai para casa e a música não sai da cabeça, né? Às vezes tem música ruim que gruda, que é a música chiclete, né? E aí a pessoa tem que começar e às vezes é tão forte isso, e a pessoa tem que começar a tentar ouvir outro tipo de música, ver alguma coisa engraçada, né? Mudar o padrão dela naquele momento para ver se começa a sair. De repente a música vem de novo, ela tá lá tomando banho, aquela música de novo. Mas é importante você tentar mudar a vibração. Quando você não gosta da música, né? Às vezes a gente ouve coisa que a gente não gosta realmente, porque as pessoas colocam, né? Quando você não gosta, tenta reverter isso. O mais fácil para reverter isso, sabe o que é? Você vai dar risada, mas é você pegar um meme besta no celular e começar a ver, porque o sorriso, a risada, ela muda tudo na hora. Pode perceber. Aí você começa a ver uma coisa engraçada atrás, boba, engraçada, aquilo lá corta. Aí a pessoa já vai falar, olha, não tô mais pensando, nem pensa mais na música, né? Porque cortou. Ou criar músicas suas, né? Com palavras que às vezes não precisa nem ter melodia, mas palavras boas para você inundar a sua mente para aquele chiclete ficar ali. Porque às vezes até a gente no dia a dia, você passa num lugar, daqui a pouco você vê aquela música não sai da tua cabeça, né? É horrível. Você tem que ouvir lá, falar, tinha alguma coisa me incomodando, eu não sabia o que era. E a energia, a frequência, né? Tudo. Na música eles usam muito. A gente fala de música, por exemplo, funk. Não é bom, né, gente? Nenhuma música de funk, quase, acho que 90% é ruim. Aquele antigo lá, o dos anos 80, o tarado. Pepe e Nenê lá? Não, o americano lá, né? Como? Soul, funk, né? Agora, não, soul é legal. Agora, o que a gente escuta aqui realmente é complicado, né? Nada contra quem escuta, mas agride um pouco. Agride, né? Porque interfere total no campo energético. Você tá lá dentro daquilo, você tá vivendo aquilo. E às vezes a pessoa canta e não sabe nem que tá cantando, né? Aí às vezes é muito ruim, é muito pesada a música, a pessoa tá lá cantando, e a pessoa não tá com a intenção de estar dentro daquilo, mas ela fica depois, né? Tudo é energia, tudo é frequência. Tudo é energia. E como os animais podem ajudar de uma forma direta e indireta em processos de obsessão espiritual, em processos de depressão, ansiedade e essas curas emocionais que uma pessoa pode ter? Os animais, eles canalizam essas energias, né? Então o gato, ele transmuta toda essa energia. Então, se você tá doente, alguma pessoa tá passando alguma coisa dentro de casa, né? Até psicologicamente, o gato puxa aquilo para ele e transmuta. O cachorro, por exemplo, a gente falando de gato e cachorro porque é o mais básico, comum, né? Comum. Que a pessoa tem. E o cachorro não. O cachorro, muitas vezes, ele vai pegar aquela energia sua para te proteger e às vezes a energia fica nele. E às vezes torna-se uma doença, né? Então, eles tentam ajudar a gente, né?
os anjinhos de patas, né? Eles tentam ajudar a gente de qualquer jeito. Mas às vezes dá bom e às vezes não dá. Por isso que a gente também, quando tem pet em casa, tem que ter uma energia equalizada. Tem que ter, né? Uma vez eu estava fazendo um tratamento, vou falar do Leandro de novo. Ah, Leandro, muito bom. E ele não estava muito bem e tal, né? E eu comecei a fazer um tratamento. A egrégora falou assim para ele, mandou um recado para ele. Falou assim, ó, agora você vai lá, abraça a tua cachorra, porque ela ajuda a transmutar a tua energia. E aí, toda hora, ele lá na Cacau, abraçando a Cacau. Eu falo, não abraça muito não, você tem que pôr energia positiva aí. Mas ela ajudou. Não, eu limpei. Aí, quando é assim, a gente limpa a energia da pessoa e a energia do animal, né? Porque aí é claro que passa, mas se você limpa a energia do animal, ele também transmuta, né? A egrégora faz essa ajuda na transmutação para não ficar nada, principalmente para cachorro, né? Para não ficar nenhuma doença lá, nenhuma energia ruim que pode se tornar uma doença. Mas é muito interessante, eles ajudam muito, é natureza, né? Eles ajudam muito a gente, muito mesmo. E os gatos é bem mais difícil um gato cair doente, né? Bem mais, bem mais. Porque eles transmutam. Então, tudo que acontece, né? Se você tem um gato, se você tá doente, o gato vai puxar aquilo lá para ele transmuta aquela energia e, ó, a energia cai fora. E ele tá lá, tá fazendo o barulhinho dele. Só purificando as energias, purificando, né? Exato. Ele faz barulhinho para purificar a energia. É interessante essa terapia isso. com gatos. E o lance do amor, né? Que você falou, o amor incondicional é algo que melhora a energia das pessoas. E aí, nesse exemplo dos bichinhos, né? Os bichinhos, eles olham para o ser humano e eles confiam totalmente. Total, amor incondicional. Isso é um amor incondicional. Eles vêm pra gente, eles escolhem a gente, pra gente começar a viver um amor incondicional. Porque você olha, eu tenho uma cachorra, né? A Cacauzinha. Eu olho pra Cacau, você tem vontade só de abraçar aquele bichinho. Ele não vai fazer nada de mal para você, né? Tem gente que machuca ainda os animais, mas você vê que a energia que eles passam pra gente é tão limpa, é tão de amor incondicional, que você tem vontade de abraçar e falar, meu Deus, como que o ser humano não pode ser assim, né? Eles são muito mais evoluídos energeticamente do que a gente. E até seres que, por exemplo, o pessoal fala peixe, não sei o quê, mas tem quem tem aquário em casa, muitas vezes, Sim, melhora a ansiedade. muito. Peixinho também. Eu trato peixe. Eu tinha um peixinho que quando eu comecei, era o jubileu, né, Leandro? E aí e era lindo. E aí eu comecei a tratar tal, e aí ele não tinha nada no campo dele, nada, super bom. E toda vez que a gente estava ansioso, a gente ficava vendo o jubileu para lá e para cá no aquário, sozinho. Mas é uma delícia essa energia. É que é natureza, né, Fael? Então, tudo que é da natureza ajuda no processo aqui. Então, a gente fala de peixinho, de gato, de cachorro, de passarinho, tudo. Então, e eles ajudam mesmo, eles ajudam a transmutar. Só que tem que tomar cuidado para a gente não cair na depressão e ficar abraçando o cachorro ou o gato toda hora. A gente tem que ser responsável com isso também. Tem gente que faz transferência também, né, pro bicho, né? É. Coloca toda a atenção e o foco no bicho. É comprar roupinha, bota cama, faz aniversário, põe bolo. Aí já virou também um negócio obsessivo, né? Então, tem gente. Eu atendi uma cliente, vou contar a história. Que ela amava os 2 cachorros dela que já morreram, né? Mas você vê que ela só fala os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos, os meus filhos. E aí ela foi apresentar o cachorro para mim. Era a cinza do cachorro que ela tinha guardado, ela beijava a cinza do cachorro, né? Você vê que claro, quando a gente tem bicho, é um negócio para mim, para minha família, para o Leandro, para minha filha, minha filha não pode ver filme que morre o cachorro ou o gato, qualquer bicho, que ela começa a chorar, que ela lembra do dela, falei, né? Falei isso pra minha filhinha, esse dia pra minha esposa. Falei, você coloca filme de cachorro, eu já vejo que vai ter alguma cena triste, porque sempre acontece alguma coisinha com o bicho, né? Exato. Aí fala, putz. Ela não assiste. A última vez que ela assistiu foi na escola, o coordenador me ligou e falou, Thaís, a Luísa faz 40 minutos que tá chorando. Não para de chorar, porque ela lembrou na Cacau. Ela, não, porque eles são muito inocentes, ela falava. Eles são muito inocentes. E são, né? São. E aí, até é legal a gente ensinar as crianças que a morte existe para todo mundo, né?
É péssimo, né, para uma criança entender, enfim, mas a gente tem que ensinar desde pequenininho. Mas é interessante, né, porque eu estava falando nossa, até perdi o fio da meada aqui. Eu estava falando dos animais, e da minha cliente, que ela tem um amor incondicional pelos bichinhos, que já se foram, né. Eu entendo, porque eu tenho, né, cachorro, tal, mas tem uma hora que passa do limite da obsessão e às vezes até atrapalha a vida do animal lá na outra dimensão. O animal, ele volta muito mais rápido, né? Então, depois de uma semana que o animal foi para outra dimensão, ele já pode voltar. Só que às vezes tem coisa que prende o animal, entende? E aí tem que tomar cuidado para não prejudicar a evolução daquele bichinho também, né? Eu entendo, eu super entendo, a pessoa fica carente, é difícil, já passei por isso, mas você tem que soltar aquela energia. Pode voltar para você, em outro gato, em outro cachorro, em qualquer animalzinho que ele acha que, de repente, ele quer voltar. Mas aí tem que ser uma escolha do bichinho, entendeu? A gente também tem que pensar nisso. E tem alguns transtornos que estão comuns hoje em dia, as pessoas se sentem como um animal. Elas querem andar como cachorro. Eu vi umas pessoas que idolatram um cachorro lá, que choram quando vê ela. Isso daí é um negócio que não tinha antes. Não. E assim, aí eu acho que já é psicológico, né? Eu até vi isso, Fael, acho que foi até no TikTok, que se chamam, não sei se pode falar, né? Pode falar, eles pagam a gente aí, o TikTok. Que são os Therians. São pessoas que dizem que se identificam com animais. Então, eles colocam a orelha, colocam o rabinho, eles andam de 4, né? E aí você fica vendo aquilo lá, você fala, não é normal. Não é normal, né? Eu acho que a pessoa pode amar um bichinho, amar. Sim. Mas cada um na sua, né? Ele é um ser humano. Então, não precisa se sentir um animal. Aí tem até uma mãe, até achei engraçado, a mãe falou assim, você é um coati? Falava para a moça, né? Então, você vai viver lá fora, comer mato, comer o resto das coisas do lixo, porque você é. E a menina falava, eu sou. E colocava uma roupa do animal e ficava, né, fora da casa, andando igual animal. Não é normal um negócio desse, né? É um problema psicológico, né? Uma coisa é você brincar, tá brincando, né? Outra coisa é você você achar que você é aquele animal, você, né, achar que aquilo lá, o animal, tem um que fala que o animal tá dentro dele, porque é a alma do animal, né? Então você vê, ele incorpora o animal. Então, de repente, ele tá falando com você, de repente ele incorpora o animal. Aí você fica vendo aquilo, você fala, gente, tem que tratar espiritualmente e no corpo, né, na mente. Tem que ajudar, tem que ajudar. E não é legal isso, não é, gente. Isso não é o normal, vamos dizer assim, né? Uma coisa é brincar, outra coisa é se sentir, achar que está incorporado com o animal. Então tem que tomar cuidado. Isso daí é grave, viu? Não é uma coisa simples, não. É algo que eu acredito que é muito recente, mas que vale a pena investigar se a pessoa está passando por isso. Então, viu? e começa, e é bem atenção, porque começa isso na brincadeira na escola, tá? Aí a hora que você vai ver, a pessoa já está evoluído nisso. Então, a gente fala, que engraçado, né? Que estranho, mas é preocupante isso, é bem preocupante. Com certeza. Mihael, fazer perguntas é algo interessante. Eu sei que você quer fazer uma pergunta. Então, bora lá. Microfone ligado. Thaís, a gente falou um pouco sobre campos energéticos, né? E também dessa influência que eles exercem tanto mentalmente, emocionalmente sobre a gente. E também agora falamos sobre os pets, por exemplo, que no lar auxilia muita gente, né? Tanto os pets, já falou também sobre plantas, sobre diversas coisas que a gente pode fazer para estar sofrendo o menos possível de repercussões que são um pouco ali não tão organizadas, né? Mas e no dia a dia, quando a gente não está em casa, o que você indica para os seus consulentes, ou o que você pode trazer para a gente, de dicas que a gente pode ter para a gente não sofrer tantas influências dessas repercussões energéticas de coisas que acontecem no dia a dia, né? Desde questão de, por exemplo, transportes públicos, muitas pessoas e às vezes em determinado local não está uma atmosfera muito legal, ou lugares que a gente tem que ir. O que você indica para que a gente sofra o menos possível com essas repercussões?
Tá. Primeiro, claro, é se proteger energeticamente, né? Então, fazer uma proteção, que eu vou falar de novo do Mercaba, às vezes a pessoa fala, eu tenho uma proteção que eu me envolvo numa bolha de luz amarela e dourada, que que nada de ruim acontece comigo. E é uma proteção boa também. Eu usava essa proteção antigamente e era muito boa, tá? Então, tudo você faz mentalmente, tudo. Então, quando você vai entrar em um ambiente que não é muito legal, até para entrar no seu trabalho, qualquer tipo de trabalho que tenha muita gente, é legal entrar num show, entrar no ônibus, entrar em lugares lotados de pessoa, no shopping, qualquer lugar. Faça uma proteção antes, porque geralmente a gente arrasta alguns obsessores junto com a gente para casa depois, tá? Então, geralmente isso acontece. Por isso que eu falo para as pessoas, gente, não adianta a gente fazer terapia se você não se proteger. Você tem que se proteger e tem que elevar a vibração, tem que estar elevada, não adianta. Então, eu ensino algumas técnicas, mas aí a pessoa às vezes tem a própria técnica, que dá muito certo também. E orar e vigiar, né? Isso daí não tem nem o que falar. É toda hora e a todo momento. Às vezes a gente está em um local que você acha que tá boa energia, que às vezes a gente não consegue sentir 100%, né, da energia daquele local. E, de repente, estão sugando a sua energia. E você nem tá percebendo. Você vai perceber depois que você chega em casa, depois de tomar banho e na hora que dormir. Você fala, nossa, parece que eu fui lá em algum lugar muito, né, na 25 de março fazer compra lá. E é porque sugaram a tua energia. E à noite também, quando a gente dorme, a proteção é importante, porque toda noite todo mundo sai do corpo. Todo mundo. Então, quando a gente sai do corpo, se a gente não tá protegido, pode acontecer de espíritos não muito legais virem sugar a nossa energia também, né? E a gente nem tá sabendo o que tá acontecendo. E acorda super cansado no outro dia. E esses lugares que as pessoas podem evitar, porque às vezes a pessoa procura sarna para se coçar também, né? Sim. Todos já procuraram, todos já estiveram em ambientes que possivelmente vão roubar energia, vão ter uma predisposição de ter uma confusão. Se você pudesse falar para as pessoas, olha, um complemento, não é que a pessoa nunca pode ir, mas evitar. O que ela pode evitar para ter um resguardo nesse sentido? Tá. Então, shows, né? Ah, mas o show é muito legal. É, mas tem muita energia diferente lá. Vai todo tipo de pessoa, né? Motel, que a gente já falou até aqui. Aí o pessoal fala até, mas qualquer lugar tem energia ruim. Tem, mas lá é diferente, né? É outro tipo de energia muito mais densa, tá? E claro, gente, em qualquer lugar a gente vai achar energias ruins, em qualquer lugar. Mas quando tem muita aglomeração de pessoas, e às vezes o show nem é tão saudável, né? Que a gente vai, que tem muitos aí que acontecem, eu recomendo evitar. Mas é claro, cada um é cada um, então, já que vai, faça um resguardo aí e faça uma proteção para não vir com um monte de uruca, né, do local que a gente foi lá e se divertiu. Às vezes você fica com uma pessoa diferente, também pega a energia daquela pessoa, então tem que tomar muito cuidado com isso. Esses lugares, assim, são lugares que não são primordiais, né? Para uma pessoa estar, Sim. lógico, tem gente que vive disso. Sim. Tudo bem. Só que tem gente que escolhe estar lá. Uma coisa é você estar porque precisa trabalhar, outra coisa é de livre e espontânea vontade, vou ter que estar lá. Sim, sim. Quem de livre e espontânea vontade quer entrar no metrô lotado? Ninguém. Ninguém. As pessoas precisam. Sim. Tem consequências energéticas, certo? Sim. Então que elas possam aplicar também isso que você mencionou, né? Pode se utilizar, né? Sim, e é importante, gente, todo dia, antes de dormir e quando acordar, fazer proteção. Todos os dias, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho, né? A gente não sabe. E tem energia ruim em qualquer lugar, até na nossa casa. Por isso que eu faço muito terapia de ambiente. Às vezes as pessoas elas ficam até com receio. A minha energia não gosta desses lugares, então? Mas a energia é energia. Uhum. A energia não gosta de certos lugares mesmo, né? É que ela está sendo drenada. Você pode se sentir bem porque você está naquela atmosfera. Mas uma energia positiva, de tranquilidade e equilíbrio, não vai ter uma boa sintonização. Nesses locais, não, né? Né? Você vai lá,
Às vezes você vai, eu vou, sei lá, para alguma igreja, por exemplo, às vezes nem a igreja tem energia boa. Às vezes não tem mesmo. Não é por conta da igreja, é por conta das pessoas que estão lá, né? Qualquer templo religioso, a gente Qualquer. tá falando de igreja aqui, Não, mas às vezes espiritualista também, você vai e sai pior, entendeu? Isso, exatamente. Depois você fala, eu vou lá tomar um passe. Às vezes, a pessoa que tá dando passe não tá preparada energeticamente para isso. Então, tudo que a pessoa tem, ela manda para você. Então, você tem que ter, assim, tem que ter cuidado, Fael, para onde você vai, se você conhece as pessoas, né? Não é em qualquer lugar que a gente pode entrar e falar, aqui eles vão tirar as minhas urucas da minha vida. Não, não é, né? Então, a pessoa tem que estar sabendo o que está fazendo, a pessoa desses locais, eles são seres humanos também, eles também passam coisas ruins durante o dia. É isso que a gente tem que entender. A gente não pode terceirizar as coisas também, né? Às vezes você vai lá num centro espírita, a pessoa que está te dando passe, ou alguém acabou de falecer lá da família dela, e tá aquela tristeza, e ela tá lá, porque ela acha que ela tem que estar lá. E aí ela vai fazer um passe em você, não vai ser legal. Quando eu estou com alguma coisa, né, por exemplo, eu peguei, né, dengue semana retrasada, eu fiquei tudo, né, com atendimentos todos travados. Eu não podia fazer uma terapia, porque a minha energia não estava boa. Como que eu vou fazer com a minha energia ruim e eu vou passar para você aquilo? Então eu não posso. Então é mais ou menos isso. Quando você não está com energia boa, eu também sou ser humano, né? Então, quando a gente não tá com energia boa, não pode mexer com a energia de outras pessoas também, né? Então, a gente tem que saber exatamente onde a gente tá, quem tá dando passe, que tipo de terapia a gente tá fazendo, se a pessoa é responsável, que tá fazendo tudo aquilo. Então, é importante saber disso. E às vezes, por exemplo, o hospital mesmo, a gente já falou sobre isso, algumas pessoas até falam, mas o hospital também tem mentores. Também tem. Sim. Tem mentores auxiliando. Mas em contrapartida também tem muita gente sofrendo. Tem muita gente. Tem muita entidade lá dentro ali, sofrendo, achando que nem morreu ainda, tá chorando. Preso. Isso. Há um trabalho espiritual. Tem mentores acompanhando os médicos, mas também pode ter obsessores acompanhando a equipe médica. Tomara que tenham mais mentores acompanhando os médicos e as equipes, mas todas as pessoas, elas estão naquela influência. Sim. Eu acho que é muito difícil para um trabalhador, né, da área da saúde estar, né, trabalhando nessa área. E se for sensitivo, é uma coisa que deve ter um trabalho constante de energia e tudo mais. E as pessoas estão ali, muitas vezes com um parente que está sofrendo em cima da pessoa que está ali. Então, é uma energia complicada de lidar, mas é necessário. Tem que ter hospital, tem que ter, o cemitério, tem que ter lugares assim. Não tem que ter balada. Ninguém morre se não for na balada. Não ser, assim, é o seguinte, eu falo o seguinte... Tá, criou-se um mercado em cima disso, né? Criou-se um mercado. Mas assim, se você tiver que cortar algo da sua vida, se uma pessoa está com uma dificuldade, ela não vai cortar a saúde. Ela não vai cortar a comida. Sim. Mas a balada ela pode tirar. Ela pode, se entendeu? Ela quiser. O problema é que na balada não é só balada, né? É bebida, né? Cigarro. Desenfreado. Promiscuidade, as pessoas ficam mais promíscuas, entendeu? Então, tem tudo quanto é tipo de coisas, de energias que não são legais. Se a pessoa sabe e tá lá e gosta, e tudo bem, é só ter consciência de que tem que ter uma limpeza depois, né? É só ter a consciência. Mas aqui não é um impeditivo, mesmo porque dentro da nossa casa também tem. Né? Quando a gente não sabe, a gente não manda limpar ou não limpa, nossa casa também tem espíritos, às vezes até muito mais trevosos do que numa balada, depende muito do ambiente das pessoas que vivem junto, né? Então, isso aqui, na verdade, Fael, é muito mais um alerta do que falar, olha, não vá numa balada, viu? Olha, não faça isso não existe. É mais um alerta para as pessoas entenderem que existe sim. Existe o lado bom e existe o lado ruim, né? Mas, às vezes, como a gente não está protegido energeticamente e a nossa vibração não está tão boa, o lado ruim vê lá uma brecha e entra na sua energia. E aí começa a acontecer várias coisas na tua vida que você fala, mas da onde veio isso? Por que começou tudo isso na minha vida? Então, a gente fica sem saber o que está acontecendo, né? Aí só uma terapia que vai conseguir entender o que está acontecendo no campo energético daquela pessoa e limpar tudo isso. E
por via de regra, né? A pessoa que quer melhorar de vida, evita pisar nesses lugares que você Claro. falou, ficar indo de livre, espontânea vontade. Você entendeu? Na verdade, a maioria é mais jovem, né? Que tá lá na balada, que quer conhecer pessoas, tal, e é normal. E é sempre teve saudável isso. também ter uma diversão, Claro, tal, né? claro. O duro é passar de um ponto, assim, num limite estratosférico que a gente vê hoje, né? Então, é só ter consciência, né? Assim, a gente tem que fazer o que a gente quiser, desde que tenha consciência, tá tudo bem. Porque a consciência vai fazer você fazer uma limpeza em você, se proteger antes, se proteger depois, e assim, segue a vida. Porque aqui, como você já falou, aqui é umbral. Tem negativos a todo momento, em todos os lugares, né? E aí a gente tem que ter consciência que tem que ter uma proteção, porque você pode trazer energias não muito boas para a tua casa depois e para você. Isso né? mesmo. E às vezes nunca ninguém falou para uma pessoa. Às vezes nunca ninguém falou para aquele rapaz que se sente mal, que se sente apertado para aquela moça. Me sinto uma angústia depois que eu passo o fim de semana com os meus amigos na diversão, na gandaia, como diz por aí, né? Na gandaia. Eu não me sinto bem. Às vezes eu num lugar, todo mundo fica legal. Porque nunca ninguém te falou que você é sensitivo. Exato. E muita gente é médium e não sabe. E a pessoa não quer acreditar porque tem medo. Eu não vejo espírito, não. E aí a pessoa tem medo daquilo e fala, não sou não, e nem vai procurar ajuda. Sabe o que acontece? Eu trato muita gente, para desenvolver espiritualidade. Por quê? As pessoas que precisam desenvolver espiritualidade e não vão, né, atrás de ajuda, tem medo, acontece o quê? A vida começa a cair. Tudo é errado. Por quê? Aquela energia que está dentro dela, que ela precisa desenvolver, a energia tem que fluir e tem que passar a energia que está dentro dela tem que ser passada ou para pessoas com reiki, ou fazer algum tipo de terapia que a pessoa acha bacana, ou de algum jeito aquela energia estagnada dentro dela tem que sair. E a pessoa tem medo. Eu vou ver espírito. Eu vou ver alguma coisa que eu não gosto. E não tem nada a ver isso. Se você vai lá, aprende um reiki, por exemplo, e aprende a técnica certinha, claro, né, com pessoas bacanas, você vai mandar energia até para o planeta Terra. Você não precisa nem atender as pessoas. Você vai conseguir fazer essa energia girar, porque às vezes essa energia está tão estagnada em você que está dando tudo errado na tua vida, né? E para chegar e falar que a sua vida não está indo bem, Por causa da energia. você está escasso, você não está prosperando, não está chegando dinheiro, porque você está fazendo tudo para que isso aconteça. Né? Não está fazendo. Ou contribuindo demais para que a escassez chegue. Exato, né? Exatamente. Então, quando você entende isso, que tem pessoas que precisam trabalhar com energia, todo mundo precisa, na verdade, mas às vezes a pessoa precisa ter algum escape, vamos dizer assim, no centro espírita, a pessoa pode ir lá doar energia. Na tua casa, você pode fazer uma esfera como se estivesse doando energia para o planeta Terra, para as pessoas. Tem um monte de técnica. Mas se a pessoa falar, não, isso não é comigo, eu tenho medo, eu não quero, eu não gosto, a vida vai estagnar. E aí eu faço vários tratamentos para destravar isso na pessoa, para a pessoa parar de ter medo, de ter receio, ir atrás, né, para trabalhar. E a gente precisa de tanta gente para trabalhar junto, né, no campo espiritual, que é muito legal, gente, você ver os resultados das pessoas, o que muda a vida da pessoa, o que muda a tua vida. Eu aprendo muito com as terapias, eu aprendo mais com meus clientes do que estudando em si, porque é tanta coisa que a gente começa a olhar, a observar, que você fala, caramba, geralmente os problemas são iguais, que é dinheiro, é falta do dinheiro, não ter prosperidade, relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais e saúde. Isso em todas as histórias que eu conto, que eu falo, que eu trato, é sempre o mesmo problema, só muda a pessoa, só muda aqui nosso avatar. E a história vai se repetindo e as pessoas não seguem muitas vezes aquele beabá para começar a melhorar. Sim. Beleza, tô seguindo o beabá para começar a melhorar. E agora eu quero dar um passo a mais. E é por isso que nesse momento eu quero que você fale para as pessoas como dar esse passo a mais e
encontrar o teu trabalho e as tuas iniciativas e as suas amplas possibilidades e novidades que possam estar chegando aí também. Tá. Então vamos lá. Para me encontrar no Instagram é Alma _ de _coruja, lá no Instagram. No site é taisjoiaterapias.com.br/mude de vida. No YouTube é Alma de Coruja, lá tem bastante cortes também, que é legal, porque os cortes são menores, então a pessoa vai direto no ponto que ela quer entender, né? Sobre o que ela quer entender. E logo mais, um livro aí que a gente tá. Que a espiritualidade, né? Na verdade, foi canalizado, né, pela egrégora de Santa Esmeralda. É um livro onde eu reúno várias histórias para as pessoas entenderem o mundo dimensional. Para entender que, às vezes, o problema delas não é do corpo, e sim da alma. Então, esse livro logo, logo vai estar aí. Tá saindo já. E aí bom. A gente vem falar sobre ele. Aí você vem falar sobre ele, vai ser bem interessante, hein? Quem gosta aí de assistir os conteúdos com a Thaís, já vai ter uma novidade maravilhosa, então. Olá, eu sou a Thaís Joia e hoje eu venho trazer para vocês o meu livro que se chama O que a sua alma sabe que você não entendeu ainda. Ao longo da nossa jornada, nós trazemos muitas cicatrizes vividas em vidas passadas. Muitas dores, desafios e padrões que a gente não entende porque acontece com a gente aqui nesta vida. Esse livro aqui traz histórias verídicas que foram canalizadas pela egrégora de Santa Esmeralda, um grupo de espíritos de luz que trabalha na orientação e na cura através de vivências de vidas passadas. Cada relato é baseado em histórias de vidas anteriores, trazendo à tona a origem de dores, sentimentos, medos, relações conflituosas que se manifestam aqui, nessa vida. Que esse livro sirva como um farol de luz no seu caminho, auxiliando você a enxergar além do véu do esquecimento e entender que nada nesta vida acontece por acaso. Pessoal, o que ela falou aqui, tudo que ela falou vai estar aqui na descrição. A Thaís vem bastante aqui, o pessoal já conhece ela, e a procura lá no site dela, no canal dela, que ela tem o canal dela com vários cortes das participações dela nos podcasts que ela vai, e o Instagram também, né, para você poder acessar. Mas no site dela não tem erro, lá você vai conseguir agendar e vai conseguir ter aí o seu processo, né, o seu entendimento e esse suporte que ela costuma auxiliar para as pessoas que a procuram. Gratidão por você ter vindo mais uma vez aqui, por nós conseguirmos, né, trazer esse papo, essa elucidação para as pessoas, vários exemplos, várias questões importantes para as pessoas refletirem. Então, gratidão mesmo. Gratidão é a minha, né, de ser convidada mais uma vez. É que são tantas histórias, tantas novidades para contar para as pessoas, e acho que o intuito aqui, Fael, é realmente mostrar e para as pessoas entenderem que existe esse outro lado, que às vezes o problema delas não é só do corpo, e sim da alma, né? E a gente precisa tratar a parte espiritual para que dê um empurrão aí na vida financeira, na saúde, nos relacionamentos interpessoais, relacionamentos no trabalho. Então é isso que eu trago, que eu consigo passar aqui, né, que sirva de exemplo para muitas pessoas que às vezes estava lá sem saber o que estava acontecendo na vida dela, e que eu sirvo de ajuda e auxílio para elas. Gratidão, gratidão imensa. E a você que está aí, lembre-se, assista novamente, deixa o seu like, compartilha para outras pessoas, e também aqui na descrição tem tudo que a gente falou. Maravilha? Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá!